Então, pessoal, como a gente alimenta a licitação aqui dentro do Compras.gov? Eu tenho aqui, estou no ambiente de treinamento, tá? Eu tenho os cardzinhos das planejamento aqui, o cardzinho de seleção do fornecedor, que são as contratações que estão aguardando julgamento, pendente de recurso, já acabou, que estão aguardando a sessão de lance, estão durante a sessão de lance, que ainda não finalizou, ainda não foram adjudicadas. Depois que elas são adjudicadas e homologadas, elas vêm para esse terceiro cardzinho aqui. Eu tenho um menu de acesso rápido aqui embaixo, tá? Que eu tenho aqueles demais módulos que eu coloquei nos slides para vocês. O de intenção de registro de preço, o do pesquisa de preço, que é o que dá para fazer lá a consulta, e o divulgação de compras aqui, que é o que a gente utiliza para alimentar as licitações. É só clicar que a gente vai para a nossa telinha vintage, para não dizer antiga, do CIASGNet, que é a que vai ser migrada futuramente, a gente vai sair dessa tela, tá? A ideia no planejamento inicial era ser em 2025, porém não tem nada certo ainda. Então vamos aguardar que quando a gente entrar no sistema e tiver tudo diferente, não tiver mais a possibilidade de alimentar pela divulgação de como a gente tiver que usar um novo, a gente vai saber que migrou. Tá? Mas geralmente o governo federal faz através da Secretaria de Gestão e Inovação, eles geralmente fazem um webinário explicando, demonstrando como que está sendo as evoluções, e sempre como tem esse tipo de novidade de melhoria no sistema, aí eles fazem um webinário, demonstra, coloca material lá, mas nada como a prática e o modo de treinamento para a gente fuçar e descobrir e aprender como que utiliza ali dentro, tá? Notem que aqui eu estou no ambiente de treinamento, tá? Ó. Aqui treinamento, estão conseguindo ver bem? Então dá para ver? Qualquer coisa vocês veem mais para frente. Eu tenho o menu daí de licitação, o menu de dispensa e inexigibilidade. Pedido de cotação é coisa da lei antiga, não utilizo mais, tá? Os eventos, os eventos de fazer alteração, suspensão, reabertura, tudo aqueles eventos que a gente precisa fazer. Eventualmente, né, antes da sessão ser aberta, se precisar alterar alguma coisa, a gente tem que entrar aqui, mandar o edital retificado, faz tudo aqui pelos eventos, tá? Isso que eu vou demonstrar depois para vocês. Vamos então aqui no menu de licitação, vamos incluir uma licitação tradicional. Eu tenho a opção aqui também de incluir a licitação do sistema de registro de preço. Para utilizar essa opção, eu tenho que antes ir lá no módulo de intenção de registro de preço e fazer a intenção de registro de preço por lá para depois cadastrá-la por aqui. Basicamente, eu só inverto as etapas. Tá? Quando eu faço a intenção de registro de preço, eu incluo os itens e disponibilizo eles ou não. E quando eu venho numa licitação tradicional, eu incluo as informações da licitação e depois incluo os itens. Tá? No SRP, eu já puxo os itens da intenção que está feita lá. Tá bom? Mas a dinâmica de alimentar aqui é a mesma coisa. Clico aqui em licitação tradicional. Deixa eu só ver aqui na consulta se tem alguma lançada. Não tem. Então vai ser a minha primeira. Tá? Aqui eu já tenho os dados do órgão e a WASG de atuação. Tá? Vou selecionar a modalidade. Vamos usar como exemplo o pregão. Tá? Número da licitação. Mais uma coisinha chata que é o 9 antes aqui, né? Se eu colocar 1 aqui, o sistema não vai aceitar. Tá? Porque quando criou-se o novo divulgação de compras, ambos os sistemas publicam no PNCP. E lá ele começou a utilizar a nomenclatura a partir do número 1. Se o divulgação de compras também utilizasse a nomenclatura a partir do número 1, ele ia dar um conflito nas publicações dentro do PNCP. Então, adotou-se aqui, sempre aquela história de colocar o 9 antes do número de telefone, porque então não tinha mais possibilidades? Mesma coisa aqui. Coloca-se o 9 antes. Então, as licitações começam a partir do 90 mil. Então, pregão 1 é o 90.001. Pregão 2 é 90.002. Concorrência é a mesma coisa, 90.001, 90.002. Dispensa a mesma coisa, dispensa 90.001. Tem que colocar um 9 ali antes, justamente só por conta dessa nomenclatura ali dos sistemas. Quando migrar tudo para um ambiente só, aí vai acabar essa história de colocar o 9 antes, tá? E é só aqui no número da modalidade, tá? É só um detalhezinho. Se eu colocasse um aqui e salvasse, ele ia dar um aviso que tinha que começar a partir do 90 mil, tá bom? Ano da licitação, automaticamente já vem 2025 aqui, tá? Lei. Eu tenho ainda aqui a opção do menu da 10.520 por conta das consultas no sistema. Se eu tiver que consultar uma licitação anterior, ele tem que aparecer esse menu ali, tá? Mas eu não consigo publicar nada mais utilizando a legislação anterior, tá? Vou selecionar aqui então a Lei 14.133, tem a Lei da Calamidade Pública também, que teve a partir daquela medida provisória.
14133, forma de realização. Eletrônico, logicamente, e modo de disputa. Aberto, aberto, fechado, fechado e aberto. Todo mundo conhece como funcionam os modos de disputa? Conhece? Colega novo não conhece, né? Não? Não? Então, eu vou selecionar aqui, depois a gente volta para o material para me explicar para vocês como que funciona os modos de disputa, tá? Aqui a gente tem 3 modos de disputa. Aberto, aberto, fechado, fechado e aberto. A título de exemplo só, vou deixar aqui como aberto, tá? Critério de julgamento. Menor preço, maior desconto é automático. Quando eu seleciono o pregão, eu não tenho outro critério de julgamento a não ser o menor preço, maior desconto, tá bom? Quando é um caso de uma concorrência, eu tenho outras possibilidades. No caso, tenho também o critério de julgamento menor preço, maior desconto, mas tenho também outros critérios, como técnica, técnica e preço, e aí por assim vai. Tá? Mas como a gente está exemplificando o pregão aqui, é obrigatório e automático, o sistema deixa o critério de julgamento menor preço ou maior desconto. Tá bom? Tipo de objeto. Tenho 3 opções. Bens comuns, serviços comuns ou serviços comuns de engenharia. Na nova lei de licitação, serviços comuns de engenharia podem e devem ser listados via pregão e não via concorrência. Tá? Se eu colocar concorrência aqui, lá na modalidade, ele não vai ter a opção serviço comum de engenharia. Vai ter só serviço especial de engenharia. Tá bom? Vamos escolher bens comuns, também a título de exemplo. Tá? E o número do processo, 1. Aqui não precisa do 9, tá? Ainda bem. Valor da compra, vamos colocar aqui 10 mil, só a título de exemplo também. E quantidade de itens, vamos colocar 2. Tá? Vou incluir 2 itens só aqui para ser rápido, só no nosso exemplo aqui, tá bom? Objeto, vamos colocar aqui aquisição de gêneros alimentícios. Só assim tá ótimo, tá bom? Só a título de exemplo. Informações gerais, não preciso colocar nada. CPF do responsável, que é o responsável pela autorização de compras. Quem que vai ser o responsável que vai emitir as autorizações de compras lá? Lá, como o prefeito que empenha, assina todos os empenhos, né, cada secretário assina os empenhos da sua pasta, a gente coloca o CPF do prefeito aqui, ou no caso da Câmara, do presidente da Câmara, tá bom? Vou colocar o meu aqui só para constar. Clico na lupinha, vai aparecer automaticamente o nome aqui, apareceu dessa forma porque eu estou no ambiente de treinamento, tá? Vamos colocar aqui também como sendo prefeito. Prefeito. E vou salvar. Se tiver alguma inconsistência, algum campo errado, algum campo que faltou preencher, o sistema vai avisar e vai trazer o que é. Por exemplo, se eu tivesse colocado 1 ao invés de 90.001, ele ia avisar que tinha que ser acima de 90 mil. Se tivesse faltado preencher algum campo, ele ia avisar que também falta preencher algum campo. Tá? Como eu preenchi tudo ok, ele trouxe a mensagem ali, ó, a licitação foi incluída. Ok? Pronto. Inicialmente, esses são os dados da licitação que eu incluo aqui no sistema. Vou descer e aí vai aparecer algumas outras opções. Ó. Antes só tinha o botão salvar. Depois que eu salvei e deu certo, aí ele apareceu o botão de excluir, caso eu precise é só clicar em excluir. Gerar relação de itens, mas que eu tenho que fazer, mas primeiro eu preciso incluir esses meus itens aqui, tá bom? E, eventualmente, formar grupos também, tá bom? Se eu tiver licitações por grupo, eu consigo agrupar os itens depois, mas de qualquer forma eu tenho que incluir item a item aqui. Então, eu clico no botão item, vai aparecer aqui um resumo e essas opções, e eu clico no botão incluir item. O que vai abrir aqui para mim? O catálogo padronizado de materiais e serviços do governo federal. Tá? Alguns itens a gente consegue encontrar aqui o descritivo exatamente, até como que está lá no nosso termo de referência. Tá? Gêneros alimentícios é tranquilo. Café, açúcar, arroz, a gente consegue encontrar esses produtos aqui de forma facilitada. Material de limpeza, dependendo, a gente também consiga. Agora, um computador, por exemplo, eu duvido alguém encontrar aqui um descritivo que está tendo exatamente o que está lá no termo de referência. Colega aqui. Oi? Utiliza o item que tem o descritivo mais semelhante ao que está lá no termo de referência. Lá também a gente adota igual os colegas ali, coloca no Compras Gov aqui o que mais se assemelha, e lá embaixo da tabela, no termo de referência, tem lá, caso haja divergência entre o descritivo do termo de referência e o do sistema, prevalece o do termo de referência. Os fornecedores também já estão... Sim, deve deixar mais completo. Tanto é que aqui o fornecedor só vai ver escrito lá, café. Se ele quiser o descritivo completo, ele tem que expandir o item para ver o descritivo total. Mas na hora da licitação lá, ele vai ver café, açúcar, arroz. Ele só vai ver assim, o descritivo mais sucinto possível.
porque ele já consegue identificar ali e ele sabe que o que eles têm que seguir é o do termo de referência. 2 vezes só, há muito tempo atrás, que o fornecedor ligou e falou, o produto que você aceitou não atende, porque o que está lá no sistema é uma coisa e não é. Eu falei, não, aqui. Daí eu fui ver exatamente o que era, aí eu identifiquei que ele estava seguindo o que estava no termo no sistema e não no termo de referência. Expliquei para ele e tudo mais, ele entendeu, beleza. Foi acho que 2 vezes só que eu me lembro exatamente que aconteceu isso, sobre o descritivo que não batia ali exatamente.